Minhas queridas, meus prezados, boa noite. Eu escrevi ali no Face, mas vou dizer aqui de novo. Eu estava passando hoje à tarde pelo que uma vez foi o Centro Comercial de Brasília e agora é um núcleo de taperas, edifícios imensos para alugar, prédios inteiros, 25, 30 andares, tudo para alugar ali no Centro Comercial de Brasília. E então, o meu povo, que lutou até não ter mais um teto, como é o povo brasileiro hoje. O povo brasileiro hoje, por falta de um projeto de nação, fez como o herdeiro de uma fortuna que não progrediu. Só gastou, foi vendendo e gastando. Aí quando você resumiu a mansão, ele primeiro penhorou a mansão para manter o status. O carro, enfim, a embalagem. E aí, depois do mata-mata para lá, mata-mata para cá, o banco toma a mansão. E aí, quase sempre o sujeito some ou se suicida. É o que aconteceu com o povo brasileiro. O povo brasileiro, desde 1889, não construiu um Estado econômico, mas instalou o circo político republicano, comandado pelos elencos de palco distribuídos entre os salvadores do povo e os vilões da pátria, organizados em quadrilhas e gangues partidários. PTB para lá, PSD para cá, UDN para lá. E aí, de vez em quando, eles sem imaginação nenhuma, sem um roteiro novo, sempre especulando ou enganando o povo com o surrado roteiro das reformas, das mudanças, das proclamações da República. Então, de vez em quando, fazia uma revolução, depunham o governo. Aquela lambança toda de circo, de palhaços, de vagabundos, de cafajestes. E aí, com exceção de nós de 64, 85 no poder, colocamos a casa em ordem. O Brasil era manchete no mundo como o milagre econômico. Não tinha milagre nenhum. Apenas o povo brasileiro se livrou dos políticos e descobriu o trabalho. Não esperou mais por promessa dos políticos.
acreditou no que nós falávamos e foram para a roça. E aí então deu um milagre brasileiro. E, é claro, a pobreza passou a diminuir e diminuir e diminuir. O Estatuto da Terra foi nós, as Forças Armadas, que fizemos. E ele foi copiado por várias nações do mundo. E instalamos a reforma agrária. Ainda tem vestígios por aí. Instalamos o abrigo para as populações que estavam ao relento, sem casa. Nós que criamos o Banco Nacional de Habitação, o famoso BNH. E criamos a urbanização brasileira com espaço para os pobres também. Os conjuntos habitacionais que nós construímos hoje são moradas de ricos nas cidades. Era para os nossos pobres. Eles entravam ali e contratinham com o BNDES, conforme o salário que ganhavam na iniciativa privada, porque havia emprego. Ninguém ficou desempregado. Era tanto emprego que recebemos trabalhadores do Japão, da Europa, toda parte que vinham para o Brasil aqui porque tinha emprego. E tendo emprego, é claro que tem dinheiro. E então todo mundo terminava um conjunto de BNH, já estava ele todo ocupado. O nosso pessoal sem teto, recebendo um teto de nós, militares, que não fomos formados para ser políticos, mas para fazermos a guerra. E é claro que a guerra também é feita contra políticos, quando a política vira uma safadeza, como foi a política republicana brasileira. E aí, é claro, nós, militares, instituídos por Deus, seus ministros, portadores da arma para mandar para o inferno os demônios que aqui encarnam na procriação humana. Deflagramos a guerra contra os políticos. De 64 até agora, 64 a 85, instalamos o programa de construção física do país, que até agora o que deixamos em canteiro de obras está por terminar. E o que deixamos pronto praticamente se acabou. Porque voltaram com uma sede extraordinária dos 21 anos que nós governamos o país e eles não roubaram. E aí, de 85 até agora, transformaram aquele Brasil que nós deixamos entre as 7 maiores economias do mundo numa massa falida com o seu tamanho econômico de 1940. Quando nós entregamos para os políticos em 1985 o Brasil, 7ª maior economia do mundo, ele tinha 120 milhões de brasileiros. Agora o Brasil está no tamanho econômico de 1940, com 210 milhões
de brasileiros. Imagine então o tamanho do roubo, considerando que eles submeteram a nação ao massacre tributário, que leva a tudo, mas tudo mesmo, o que a iniciativa privada produz. E ainda acarreta em cima mais o endividamento público, que hoje está entre 7 e 9 trilhões de dólares. E aí, em cima disso, o aumento da carga tributária, com o aumento da escravidão a ela, acabaram com todo o patrimônio público do país. Não tem mais nada. Bolsonaro acaba de comprometer o resto, oferecendo o restinho que tinha aí. 35% do que representa um conteúdo de civilização no Brasil, hoje está sob o poder da China. Praticamente o que resta de empresas no Brasil são chinesas. Ainda essa semana, a Azul, que é do Lula, com testa de ferro que se diz americano naturalizado, brasileiro naturalizado americano, como é a rede de loja da filha dele, venderam 35% da Azul para a China. O sistema de comunicação do Brasil é tudo chinês, a partir da Globo. A Globo não tem mais nada para noticiar, para falar, fora o Covid e falar do Bolsonaro. É a Globo que manda, a China que manda lá. Como é Bandeirantes e toda essa caterva de vagabundos que não merecem o sol que os aquenta e nem o espaço do chão em que fazem rastro. Porque quem não tem uma consciência de pátria não sabe encarar nem os próprios filhos, que não geram por amor, por querer uma família, mas porque eles vêm por acidente sexual. Essa caterva, que nem para demônios não servem para a gente nominá-los. Porque no máximo é o estrume dos demônios que despenca das latrinas do inferno. Um ser humano seria como as outras criaturas biológicas. Teria um senso de territorialidade. E a partir desse senso de territorialidade, o ser humano, como inteligente, racional, se conscientizaria de que ele tinha de ter como abrigo da sua procriação uma pátria. Por isso é que, desde tempos remotos, os
pedagogos descobriram que as bases de uma civilização eram Deus, pátria, família. E não estavam errados. Hoje, falar nisso é uma afronta a esse estrume que tomou conta do país, que raciocina pelo ânus e defeca pelo cérebro. Muito bem expressados por Jair Messias Bolsonaro e suas quadrilhas, milícias, gangues, corporações. O Brasil não tem mais nada para vender. As últimas coisas vendeu tudo para a China. E Jair Messias Bolsonaro então transferiu a própria pátria para a China, cumprindo a programação do projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos. E para isso sucedeu Michel Temer e fez então com Xi Jinping a fusão de Brasil e China na pátria grande. Brasil recebendo o dote nupcial de 100 bilhões. Mas o Brasil não recebeu nada, quem recebeu foi Jair Messias Bolsonaro. Porque se o Brasil tivesse recebido alguma coisa, 100 bilhões, multiplique isso por 5 vezes. E então será que eu encontraria na rua uma mãe com 2 filhos, situação que eu encontrei, mas essa é uma. Só ali onde era o centro comercial de Brasília, tem centenas. Será que esse sujeito vagabundo, cafajeste, estrume, que o diabo largou nas suas latrinas e caiu aqui, nunca passou por aquele local? O que fez do seu tempo em 28 anos que roubou os cofres públicos como legislador, sem ter deixado um vestígio dentro do Congresso Nacional de ter existido lá, a não ser o vestido de roubo dos cofres públicos? Eu sou o presidente do Brasil, o chefe de Estado, o magistrado supremo. E eu passo por ali e converso com aqueles brasileiros que já me conhecem. Agora um vagabundo, um estrume do demônio que está aí, você contaminaria em passar por aquele local? Então o sujeito é tão merda que nem para ver as suas vítimas ele tem uma gota de dignidade. Se diz evangélico, se diz maçom, compareceu ao Muro das Lamentações no Israel, fazer todas as palhaçadas com as quais ele enganou
há 34 anos engana. Aliás, não engana. No início ele enganou, mas depois montou as suas milícias. E as suas milícias então lhe garantiam mandato após mandato. E ele era o chefe oculto. Uma extraordinária inteligência demoníaca para o crime. Cadê a amante? Cadê os meninos que lhe deram um cacete no Rio de Janeiro e tomaram a moto? Porque sumiu o Adriano? Porque sumiu Meirene? E vocês vão ver o que tem atrás desse sujeito. Brasil é dos chineses. E eu, o chefe de Estado do Brasil, que circulo sem aparato nenhum, que nunca tive na minha vida, porque só anda com guardas, só anda com proteção o sujeito que não pode dar satisfação à sua própria consciência. O bandido pede chinelo, porque bandido de categoria não é tão merda como é Bolsonaro. Eu já lidei com todos os tipos de bandidos. Tem bandidos respeitáveis. E eu posso citar uns nossos aqui. Fernandinho Beiramar foi meu cliente. Marcola. E por diante. Uma elite de homens que a bandidagem do poder transformou em criminosos. Criminosos segundo as convenções e conceitos que os bandidos do poder escrevem e chamam de códigos. Código Penal, Código Civil, Código disto, Código daquilo. Que daí a Corregedoria Nacional de Justiça, na voz que só poderia ser mesmo de uma mulher, a Corregedora Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon. Bandidos se escondem atrás da toga. Vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. Com 60 anos quase de vida forense, eu sou testemunha da Corregedoria Nacional de Justiça. E vítima também dos bandidos escondidos atrás da toga. Vítima no povo e com o povo. Mas cena dessas que eu vi hoje,
que não foi apenas eu ver aquela mãe com aquelas duas crianças. Eu não sei porquê, que tudo que é criança sorri para mim. E até eu tive de parar. Pelo menos pensar de que jeito eu poderia socorrer aquela deusa Desculpe, mas eu tive de ligar a redoma. Vida de ET aqui na Terra desse jeito, tudo atrapalhado, que nem Cusco em procissão. Mas me parece que vocês já aprenderam a me suportar. E eu vos abençoo do fundo da minha alma por isso, porque eu não tenho como agir dentro do figurino. Eu sou tudo diferente e era assim desde criança. Então, como eu estou contando, quando eu me detive ali, que alcancei alguma coisinha para ela, a mulher começou a chorar. Mas o ponto alto da cena foi uma das criancinhas, ela tinha duas. Aquela que estava mais enroladinha, no único bem que eu vi da família ali, um cobertor sujo, que as crianças estavam amparadas nele. Eu calculo que deveria ter uns 2 aninhos e meio por ali. Pegou a ponta daquele cobertor e começou a enxugar as lágrimas do rosto da mãe. Minhas queridas, meus prezados, eu sou um alienígena por aqui, mas não tenho sangue de barata. O socorro humanitário que está sob o meu comando entrará em ação. Eu não suporto ver a minha nação como eu estou vendo. Depois de eu, com as minhas forças armadas, termos dado a essa nação um país em prosperidade, um sistema nacional de habitação perfeitamente instalado e funcionando com um banco próprio para aquilo. Sistema nacional de produção de alimento e de abastecimento. Tudo com os cibrazenhos. Era exportado o excedente da produção. Primeiro o governo comprava o abastecimento da nação inteira. E os nossos agricultores produziam
porque tinha a garantia de preço mínimo, pelo qual o governo comprava a sua produção e lhes dava lucros, e eles não precisavam ter as suas propriedades penhoradas na agiotagem bancária, que são outros bandidos que vão desaparecer da face da terra. Acabaram com tudo. Que tivessem roubado o Brasil ao tanto que roubaram. Que tivessem massacrado a nação do tanto que massacraram. Mas que não destruíssem aquilo que a nação já tinha construído. As minhas forças armadas fazem parte do socorro humanitário. Eu, na chefia de Estado, as posicionei nessa ordem. Então, se elas aparecerem em ação militar, não é golpe. Não são as Forças Armadas em ação contra os políticos. É o socorro humanitário, socorrendo mais de 12 milhões uma nação com mais de 12 milhões de pessoas já assassinadas. E com 66 milhões e 400 mil pessoas do seu total de 105 milhões de pessoas economicamente ativas que não têm amparo de sobrevivência, porque o Brasil não tem economia, nunca teve, mas nós fizemos um assento para isso, de 64 a 85. Que eles acabaram com tudo. E hoje o Brasil não tem mais volume econômico para dar presença no cenário econômico internacional. Não temos mais nada. Tudo aqui dentro vem da China. Esta camisa que eu tenho aqui, fabricada na China. Nós não temos mais confecções no Brasil. Acabou a alfaiate, que fazia a roupa sob medida. Acabou a costureira. Vem tudo da China. É os chineses que precisam levar o dinheiro que a nação brasileira, a duras penas, ainda produz. Como levou meu dinheiro aqui, honorários, porque isso daqui eu não comprei com o dinheiro que vocês depositam para mim aqui. Isso daqui eu comprei ainda com meus honorários de advocacia. E é chinês por quê? Porque se a gente não comprar o que vem da China, fica pelado. Aqui em Brasília você não encontra mais uma roupa que seja confecção brasileira. A China tomou conta. Não se surpreendo se o que era o centro comercial de Brasília hoje é Tapera, onde o meu povo sem abrigo está sobrevivendo. Daqui a pouquinhos dias esteja cheio de lojas, de escritórios
e de coisas chinesas. Porque assim eles estão fazendo pelo Brasil lá fora. Zonas rurais, toda parte. Eu tenho informação de tudo que se passa no Brasil. Não voa uma mosca aqui que eu não saiba para que carniça ou para que estrume ela está se dirigindo. Sou profissional de inteligência. E além disso, sou alienígena. Quer vocês acreditem, quer não. Não me interessa. O que interessa é eu ser o que sou. Porque assim Deus se identifica. E eu tenho certeza de que sou, como vocês todos, a imagem e semelhança dele. Se ele é o que ele é, eu também sou o que sou. Com uma diferença. Ele é a origem e o destino de todas as coisas que ele criou, inclusive da humanidade. Eu não sou fonte e nem destino de ninguém. Eu estou aqui, em encarnação missionária, integrante das falanges dele, dos construtores dos mundos. E, dentro deste corpinho de DNA judeu, negro e índio, é evidente que eu não tenho sangue de barata. Com 14 anos, depois da sólida educação judaica, que recebi do meu pai, na matéria final dela, era tirar o fundo de 1 litro pelo bico com 38 W em distância de 22 passos. E isso não era para prevenção contra outro ser humano. Era para que eu estivesse habilitado para quando a minha pátria precisasse de defesa, eu estar apto a essa defesa. E a minha pátria agora está precisando dessa defesa. Infelizmente. Meu povo não pode ficar morrendo de fome ao desabrigo do frio e da chuva, como está acontecendo no Brasil lá fora. Enquanto a nossa comida vai toda daqui para a China e de lá vem lixo processado até em forma de arroz. E que nem esse lixo a minha nação brasileira pode comprar. Mas eu tenho aqui. E vou determinar nos laboratórios de ciências internacionais que examine o arroz que vem da China ou que é fabricado aqui mesmo com insumos lá da China para o povo brasileiro comer. Tenho guardado pacotinhos aí. Eu, que nasci na roça, sabendo o que é arroz, de repente colocar uma coisa na panela que vira uma borracha,
Eu que nasci tomando leite direto do teto da vaca, ver agora as crianças do meu povo tomando compostos aí, que não se sabe que tipo de lixo fazem aquilo. Eu, que nasci no Brasil, em que eu e os meus sobrinhos fazia competição com queijos de 60 centímetros de diâmetro, jogar os queijos, nós chamávamos de coxilha, jogar os queijos de coxilha abaixo, naquelas competições do queijo, o queijo que fosse mais longe, aquele ganhava a aposta. E o que era aposta? Se fosse no inverno, seria uma espiga de milho já pronta, assada no borralho. Ou então, uma bandejinha de pinhão já descascado. Ou também um ovo esquentado na chaleira de ferro no borralho. Hoje, todo mundo limpinho por fora, nem sabe dessas coisas. Porque não passam de embalagens, coisas sem serventia nenhuma. Me parece que os homens neste país, me perdoem os que vestem calça, estão vestidos que nem eu. Mas me parece que os homens mesmo neste país são apenas embalagens. Porque conteúdo é isto aqui, sem embalagem. E conteúdo sem embalagem é derramado. E conteúdo derramado é o que eu sou. Eu sou o que sou. Conteúdo sem embalagem. Derramo. Mas um conteúdo sem embalagem derramado, a primeira coisa que se nota nele é um coração. E um coração derramado não aguenta ver o seu povo da forma como eu estou vendo. As minhas forças armadas de focinheiro, como jegues, como capachos de bandidos, porque na hierarquia não tem homens, mas bandidos roubando os cofres públicos, junto com um sujeito que eles expulsaram do quartel, porque não prestava. Hoje se colocam ao serviço desse sujeito. Eu posso considerar tais generais são muito mais estrumes do que o estrume ao qual eles se colocam a serviço. Não se confundam. Não estou me referindo aos meus generais dos quartéis, mas sim a esses bundas sujas, a esses híbridos férteis. E este nome não foi inventado por mim. É do saudoso general Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel. Generais que pegaram a pátria, quase como ela está hoje, e fizeram daquilo o país que ainda resiste.
Eu sou o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. E sou porque não tenho sangue de barata. Nunca, jamais me prestei para ser capacho, jagunço, a serviço de bandidos empenhados em roubar a própria pátria, matar a própria nação e entregá-la para os chineses. Por quê? Porque foi de lá que vieram doutrinados para isso, como são os generais Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, que é o chefe, Antônio Hamilton Martins Mourão, e aí a corja toda, Walter Braga Neto. Quando estava de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, do Exército, Walter Souza Braga Neto. Eu lamento. As Forças Armadas brasileiras hoje fazem parte do socorro humanitário. E uma parte deles, só para dar recado, está estacionada ali na Venezuela. Todo mundo sabe disso. Já faz algum tempo. Mas junto com aquele recado que está dado ali para o mundo inteiro, os meus generais, que não se confundem com esses bundas sujas que se agregam com Jair Messias Bolsonaro. Os meus generais de quartel fazem parte desse socorro humanitário. E é evidente que os demais militares que compõem esse socorro humanitário não querem entre eles capachos de bandidos, jagunços que assassinam o seu próprio povo. Mas eu me orgulho das minhas tropas brasileiras, porque esse podridão da farda, ou melhor, esse podridão de ocupantes da farda não atingiu ela. Esse podridão de ocupantes da farda não comprometeu os meus soldados. São os híbridos férteis, como dizia Emílio Garrastazu Médici, que entram para o exército como os desvocacionados entram para um seminário para saírem de lá padres, pastores, e saem bandidos escondidos atrás de uma batina. Também esses entram para dentro das Forças Armadas e fazem dela um trampolim para escondidos na farda se realizarem na vocação de bandidos que já nasceram com ela. E esses não veem o povo que está ali, bem no nariz deles, atrás da fileira de ministérios
e de comandos em que eles se alojam. Mas eu, comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, que não tenho medo do povo porque eu sou o povo, eu os vejo e eu sofro com eles. Mas sofrimento, quando você tem condição da legítima defesa, que é uma imposição sagrada da sobrevivência, não reage, aí o sofrimento passa a ser merecido. Porque o sofrimento, quando ele passa a ser estado de sobrevivência, ele se alojou no lugar de onde desapareceu a hombridade. O sofrimento só emerge da covardia. E por isso, senhores que vestem calças, nessa porcentagem mínima que sobra aí, dos homens da moda, com cabelinho raspado aqui, um tupetezinho assim, que nem o meu boné aqui, mas em cima aquilo. Tatuagem pela bunda, brinquinho no nariz, na orelha, calcinha apertadinha, casaquinho esmirrado, paletózinho, doutores. Mas pela estrutura física a gente já sabe que deixaram o cérebro lá onde deram o apelido de doutor. Não tem nada de homens. E aí saem com o apelidozinho na mão, correndo atrás de emprego. Temos 17 mil desse tipo de nulidades aqui dentro de Brasília. Tudo de focinheiro. Foi o Partido Comunista Chinês que, dominando o grau de ausência de cérebro dessa geração, mostrou para a Rússia que Mao Tse-tung tinha razão quando disse que a China dominaria o mundo sem revolução armada. E dominou. O meu povo aqui, a minha nação, todos de focinheira. Quando o sujeito coloca uma focinheira na boca e no nariz, ele deixou de ser gente. E não tem mais nem qualificação no mundo animal. Não tem cérebro, não tem sensibilidade, porque a hombridade já foi há muito tempo. De honradez não sabe nem o que significa. Quanto mais de caráter e de lucidez. Será que nós militares, dando um grito, os que restam de homens nos sigam? Apareceria alguém? Eu tenho esse punhadinho que está agregado comigo. A esses eu não preciso gritar. Eles fazem parte comigo neste meu grito. Mas é um punhadinho de gente. 100 pessoas. A Rosana,
anunciou que tinham de depositar alguma coisa na conta do povo lá no banco. 100 pessoas. Mércia, parece que 30 brigadas, também de outro lado. E estamos com o gabinete da presidência da República, ou seja, o local de despachos para mim, sacramentado. No coração da iniciativa privada brasileira, porque o Estado político de vagabundos, cafajestes, mentirosos, canalhas de toda espécie, bandidos de toda a naipe, como nós começamos em 1964, eles já sabem que vai se acabar. E então estamos naquele momento de trabalho de parto do Estado constitucional econômico, que vai ser operado pela democracia institucional. Porque a democracia eleitoreira acabou de morrer com as últimas eleições nos Estados Unidos da América. Onde ela nasceu, ela morreu. Porque não presta. A democracia eleitoral acaba levando tudo que não presta no seio da nação para o poder. Porque o vadio, o vagabundo, o bandido, tem uma capacidade de mentir extraordinária. E o povo se ilude com eles. Depois daí que vê quem foi que ele elegeu, aí já é tarde demais. Aí para tirar o sujeito, tem que fazer um impeachment, tem que fazer uma coiseira toda lá. E daí não tiro, porque é tudo entre eles, bandido. Sou bandido. As brigas deles é só de palco para enganar a plateia. Estão sempre combinados. Vejo quando saem as eleições aí. Todos eles inimigos partidariamente. Mas num lugar estão todos eles unidos, no outro lugar estão desunidos. Em termos de Brasil, fazem uma fantasia e acaba a pessoa com certa observação racional, não entrando no espetáculo, porque ele não tem graça. É pra gente sem cérebro, sem hombridade e sem autorrespeito. Eu não condeno a zona do Meretrício, que hoje não existe mais, porque se acabou as moças que viviam dessa profissão. Hoje, a profissão de prostituta virou padrão social. Começa no Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, o Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. E daí, é claro, a pobre nação acaba abrangida por aquele triste ensinamento que eu tive na escola e que o professor dizia: isso a gente leciona e vocês precisam aprender. Mas vocês sabem que a nossa sociedade não é assim. E não era. A lição: para tirar os bandidos da rua, é
necessário que se tire do poder aqueles que, nas respectivas investiduras de autoridade, produzem a degeneração moral que os gera. Então, o sistema carcerário do Brasil está com quase 500 milhões de mandados de prisão expedidos, sem cumprimento, porque não há mais lugar onde empilhar gente nas cadeias. É o produto de um judiciário que a Corregedoria Nacional de Justiça apresenta para a nação. Bandidos escondidos atrás da toga. Vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. E se a magistratura do país, que é a santidade de uma civilização, está assim, como poderiam ser diferentes os legisladores? Bandidos escondidos atrás de mandatos, inventando leis para se autoprotegerem no roubo da nação, massacre e na venda da pátria para a China. As minhas forças armadas não estão no Palácio do Planalto. As minhas forças armadas não estão em empregos públicos. As minhas forças armadas estão nos quartéis, integradas à Constituição que estabelece o soldado e a arma é uma coisa só. É força. Quem aciona a força é o povo. O povo sou eu, o comandante supremo e a autoridade suprema delas. Então o momento agora pesa por inteiro sobre as minhas costas. E eu reconheço a impaciência da polícia militar, força auxiliar do exército, quando em seus sargentos me notificou então as minhas próprias forças armadas estão dizendo que também não tem sangue de barata. E como a ação militar é silenciosa, me desculpe, minha querida nação, se houver surpresa. Mas tenham certeza que esse meu povo que está aí em desabrigo, como nós, quando assumimos o governo do país de 64 a 85, tiramos todos da rua e os colocamos em casas que hoje são usadas pelos ricos nas cidades. Não é vilarejo em cima de lixos, terrenos de lixos,
cortiço que integral, então está entregando até hoje como minha casa, minha vida. Como procedemos naquele tempo e tínhamos dinheiro para aquilo, vamos fazer agora. As Forças Armadas anunciam para a nação, pelo seu comandante supremo e autoridade suprema aqui, que estamos com 1,2 trilhões de dólar no bolso para acudir o povo brasileiro e acudir todos os nossos irmãos no mundo inteiro. Porque temos, em termos de humanidade, 3,7 bilhões de pessoas que as entidades internacionais dizem que o sistema econômico do mundo não tem mais o que fazer para acudi-los e vão morrer de fome. Não vão morrer de fome coisa nenhuma. Fora 1,2 de dólar que nós, as Forças Armadas, temos no bolso, uma quantia semelhante a isso está aportando no Brasil, assim que o expediente da Presidência da República não tenha mais o Estado paralelo terrorista policial judiciário de bandidos. Então é outra situação que apressa as minhas Forças Armadas. Eu não estou, bem claro, não estou sob o comando das minhas Forças Armadas brasileiras. Eu estou sob o comando do socorro humanitário, em que elas fazem parte. Eu não tenho sangue de barata. Os meus generais, que são generais,